Josué capítulo de número 7. Hoje nós vamos ler a partir do versículo de número 14. Josué 7, a partir do versículo de número 14. Todos acharam? Vamos ver. O texto diz assim: apresentem-se de manhã, uma tribo de cada vez. A tribo que o Senhor escolher virá à frente, um clã de cada vez. O clã que o Senhor escolher virá à frente, uma família de cada vez. E a família que o Senhor escolher virá à frente, um homem de cada vez. Aquele que for pego com as coisas consagradas será queimado no fogo, com tudo que lhe pertence. Violou a aliança do Senhor e cometeu loucura em Israel. Na manhã seguinte, Josué mandou os israelitas virem à frente, segundo as suas tribos, e a de Judá foi a escolhida. Os clãs de Judá vieram à frente, e ele escolheu os Zeraitas. Fez o clã dos Zeraitas vir à frente, família por família. O escolhido foi Zinri. Josué fez a família de Zinri vir à frente, homem por homem, e Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, foi o escolhido. Então Josué disse a Acã: meu filho, para a glória do Senhor, o Deus de Israel, diga a verdade. Conte-me o que você fez, não me esconda nada. Acã respondeu: é verdade que pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte: quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei e me apossei deles. Estão escondidos no chão da minha tenda, com a prata por baixo. Josué enviou alguns homens que correram à tenda de Acã. Lá estavam escondidas as coisas com a prata por baixo. Retiraram-nas da tenda e as levaram a Josué e a todos os israelitas, que as puseram perante o Senhor. Então Josué, com todo Israel, levou Acã, bisneto de Zerá, e a prata, a capa, a barra de ouro, seus filhos e filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda e tudo o que lhe pertencia ao vale de Jacó. Disse Josué: por que você nos causou essa desgraça? Hoje o Senhor causará a sua desgraça. E todo Israel o apedrejou, e depois apedrejou também os seus, e queimou tudo e todos eles no fogo. Sobre Acã ergueram um grande monte de pedras que existe até hoje. Então o Senhor se afastou do fogo da sua ira. Por isso foi dado àquele lugar o nome de Vale de Jacó, nome que permanece até hoje. Vamos orar? Senhor, essa é a tua palavra, nós estamos aqui em tua presença nessa hora, pedindo ao Senhor mais uma vez a tua graça, direção e favor sobre as nossas vidas, para que em nome de Jesus sejamos fortalecidos nessa hora, possamos ser cheios da tua presença, levados a compreender a tua palavra, a tua santa vontade, para que em nome de Jesus, Senhor, nós possamos viver lá fora aquilo que o Senhor espera de nós. Pai amado, em nome de Jesus nós oramos, repreendemos tudo que não presta, que não vem do Senhor. Todo pensamento ruim, todo medo, apreensão, ansiedade, dor, toda preocupação com as coisas lá fora, nós oramos e repreendemos esse lugar de nossas vidas e das nossas mentes nessa hora. E pedimos ao Senhor que nessa noite, mais uma vez, apenas a tua palavra e o teu Santo Espírito tenham lugar para agir e reinar no meio de nós. Amém e amém. Bom, meus irmãos, nós vimos no culto passado o início do capítulo de número 7. Só para a gente se situar, se você estava aqui, ou se de repente você não estava aqui, né, para a gente se situar aqui na história. O texto começa no capítulo 7, né, o narrador dizendo que, embora o povo de Israel houvesse ali no capítulo anterior conquistado, então, ali de uma maneira milagrosa, né, com o favor de Deus, a cidade de Jericó, o texto começa dizendo no versículo 1 do capítulo 7 que, mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. O Senhor havia determinado que haviam coisas em Jericó
que deveriam ser completamente destruídas, inclusive o povo de Jericó. Outras, porém, deveriam ser separadas guardadas para o Senhor, separadas para o Senhor. Seriam utensílios ali, basicamente prata e ouro, que deveriam ser utilizados, então, posteriormente no templo do Senhor. Versículo 19 do capítulo 6, toda prata, todo ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são sagrados e pertencem ao Senhor e deverão ser levados para o seu tesouro. Isso aqui é importante, guarde essa informação. Então o texto começa dizendo no capítulo 7 que os israelitas foram infiéis. Ora, o texto aponta aqui para todo o povo. Depois nós vamos acabar descobrindo, no decorrer do texto, que na verdade havia sido um homem infiel, no meio de todo o povo. Mas o seu pecado recai sobre todo o povo. Aqui o sentimento e a ideia do coletivismo, ela é muito presente ainda. Deus é o Deus do povo e o povo é o povo de Deus. Então, quando um homem comete um pecado contra Deus, esse pecado ele recai ali também a sua consequência sobre o povo. É isso que está acontecendo aqui. Depois o texto então começa a descrever que, tendo eles vencido Jericó, eles vão agora para o próximo passo, que é a invasão da cidade de Ai. E a cidade de Ai é uma cidade menor, é uma cidade que oferece menos resistência e, inclusive, são enviados espias até lá, que trazem a informação justamente que não seriam necessários tantos homens ali para vencer aquela cidade. O texto diz que então Josué envia apenas 3.000 homens para atacar Ai, porque isso seria mais do que o suficiente. Acontece que esses homens então voltam ali da cidade fugidos. Eles foram colocados ali em fuga, diz o texto, e inclusive chegaram a morrer 36 dos israelitas. Embora pareça um número pequeno diante de 3.000, a questão aqui de como havia uma diferença aqui entre o povo de Deus, o povo de Israel e o povo de Ai, grande, especialmente em número, né, aponta para o fato de que esses 36 que morreram já significam aqui uma grande derrota para o povo de Israel. E o pior, eles morrem e o povo de Israel é expulso de lá e fica agora completamente desanimado. Porque eles haviam derrotado um grande inimigo que era Jericó. Mas derrotaram esse grande inimigo no poder de Deus, debaixo da instrução de Deus e debaixo do favor e da graça de Deus, que agiu de uma maneira maravilhosa para que os muros, então, de Jericó pudessem ser derrubados. Isso deixou, então, o povo de Jericó ainda mais atônito, entregue. Eles não conseguiram oferecer resistência nenhuma ao povo de Israel. Mas agora eles vão em direção a Ai, e Ai eles são colocados para correr. Uma cidade menor, um povo menor, um poder menor, mas agora o exército de Israel está correndo. Então agora o desânimo muda de lado. É Israel que fica desanimado, segundo o texto bíblico aqui nos diz. Josué então percebe que isso não era algo normal. Não estava acontecendo algo comum, não havia sido uma simples derrota de guerra. Havia algo muito errado. Então Josué e toda a liderança, as autoridades, o texto nos diz, começaram a buscar o Senhor, colocaram o rosto em terra, cobriram a cabeça de terra, permaneceram ali o dia todo até a tarde, clamando, orando ao Senhor e se voltando ao Senhor ali, se humilhando diante de Deus, lamentando também: Senhor, foi para isso que nós viemos para cá. Não era melhor que nós tivéssemos ficado ali antes do Jordão? O Senhor nos trouxe para cá para que nós fôssemos entregues. Então ele fica com seus lamentos diante de Deus, sendo sincero diante do Senhor, mas ele quer saber tudo isso, especialmente porque ele sabe que essa derrota, de alguma maneira, diante dos homens ali, pelo menos, envergonha o nome de Deus. Então ele diz, no versículo 8, que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos? Então ele sabia que essa história se espalharia, assim como a história da vitória de Jericó, sobre Jericó havia se espalhado. Só que quando a vitória sobre Jericó se espalha, o texto diz que o nome de Josué fica conhecido. A fama
e junto com o nome de Josué, certamente a glória de Deus. Mas agora, nessa derrota, se espalha também a história. E Josué sabe que agora o sentimento ele vai mudar. Agora a expectativa é diferente, porque agora esses outros povos vão olhar para Israel e vão dizer assim: Israel não é tão forte assim. O Deus de Israel não é tão forte assim. É então que o texto nos diz que o Senhor se volta agora a Josué. Diz: Josué, levante-se. Por que você está aí prostrado? Israel pecou. E o Senhor é bem claro a dizer: Israel pecou. Então, aquilo que talvez para Josué fosse uma suspeita até agora é muito claro. O Senhor diz: Israel pecou. Ou seja, vocês não perderam porque tem um poder menor de guerra. Vocês não perderam porque o exército de Ai é poderoso. Vocês perderam porque o povo de Israel está em pecado. Haviam violado ali a aliança que o Senhor havia ordenado a eles. E se apossaram, então, das coisas consagradas a Deus. E o Senhor, então, diz no versículo 12: por isso, Israel não consegue resistir, os israelitas não conseguem resistir aos inimigos. Fogem deles porque se tornaram merecedores da sua destruição. Ou seja, o pecado traz as suas consequências e faz o homem agora merecedor dessas consequências, merecedor da morte, merecedor da sua condenação. E o que é ainda mais triste, o pecado nos distancia de Deus. Então o Senhor diz: não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. E aqui foi onde nós concluímos aí no culto passado. O Senhor não deixará Israel assim. Então ele traz uma orientação a Israel. Versículo 13. Vá, santifique o povo. Diga-lhes: santifiquem-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem. E que interessante isso. O Senhor vai então e diz: há uma possibilidade de escape a vocês, mas vocês precisam ir se santificar. Vocês precisam ir se consagrar. Amanhã eu trarei essa resposta no meio de vocês. Mas ele já traz aqui todo o indício, ele já traz aqui toda a direção. Há coisas consagradas à destruição no meio de vocês. E vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não se retirarem. E aí, meus irmãos, começam aqui os nossos questionamentos. Deus não poderia ter chegado aqui de uma vez logo, assim como disse bem claramente, Israel pecou, ter dito quem era o pecador no meio de Israel? Poderia. Deus sabe todas as coisas, sabia exatamente quem havia cometido o pecado, e Deus, se quisesse, poderia ter chegado e nesse momento aqui, já ter entregue então a Israel quem era o pecador. Na verdade, Deus poderia ter feito isso antes. Deus, se quisesse, poderia ter intervido ali no momento em que esse pecador estava ali tomando essas coisas que deveriam ser consagradas ao Senhor. Mas Deus não fez assim. E por que Deus não fez assim? Bom, aqui a gente começa a perceber também as formas como Deus age. Deus age muitas vezes com a gente de maneiras, chamaríamos hoje de pedagógicas. Deus tem a sua pedagogia para conosco. Bom, imagine você que agora Israel volta derrotado. Eles estão ali, agora já tem a informação que é entregue a Josué, que precisa comunicar ao povo que eles precisam se consagrar, porque tem pecado no meio deles, tem coisas consagradas ao Senhor no meio deles, e o Senhor vai se distanciar deles, a menos que eles se apartem dessas coisas. E o Senhor então diz: amanhã isso será revelado. Imagine vocês agora que Josué recebe essa notícia, o texto nos diz, à tarde.
Então pense que até que ele possa ali compartilhar essa informação com os milhares de israelitas que estão ali. Nós já chegamos ali à noite, ao início da noite, talvez. E meus irmãos, imaginem então como foi a noite desses israelitas. Como foi em cada casa, em cada tenda, em cada família, no meio daquelas pessoas, tentando descobrir, especialmente aqueles que eram mais tementes ao Senhor, tentando descobrir o que está em nosso meio, do qual nós precisamos nos apartar, para que Deus volte a estar conosco, para que Deus volte a estar do nosso lado. Imagine vocês, no meio das famílias, os chefes de família, procurando ali no meio de suas casas, quem é que havia escondido algo. Havia um indício muito claro de que deveria ser algum daqueles homens de guerra, aqueles que foram à frente lá em Jericó, estavam ali à frente, né? Então a gente sabe que no meio do povo de Israel, há famílias aqui, há crianças, há mulheres, mas no meio daquele embate, daquela batalha com Jericó, os homens foram levados à frente. Então há um indício muito maior de que poderiam ser esses homens. Mas imagine você, né, que como em toda família tem sempre aquele dedo queimado. Mas já pensou? Naquela noite, os pais estavam olhando para aquele menino que vivia tocando campainha, não tinha campainha naquele tempo, né? Aquele que já tem o dedo queimado, e dizer, menino, não me diz que foi tu que aprontou de novo, pelo amor de Deus. Porque sempre tem um dedo queimado na família, né? E eles procurando, vamos lá, diz. Talvez alguns tiveram certeza que era um ou outro. Talvez alguns pais já estavam ali corrigindo o filho, dizendo, eu tenho certeza que isso aqui foi você, não tem como ser outra pessoa não, foi você. E ficou aquela angústia. Talvez alguns oravam, outros começaram já a pedir a Deus misericórdia. E foi uma noite angustiante. Não dá para ninguém dormir calmo, porque há todo um povo colocado em risco por conta do pecado de alguém. Deus está agindo. Está dando tempo a esse povo para pensar, para refletir. Está dando tempo a esse povo para reconhecer o seu pecado, para ter tempo de pedir perdão, para que alguém pudesse vir à frente e confessar, para que pudesse olhar para dentro de si. Meus irmãos, como Deus faz isso inúmeras vezes. Nos dá tempo de refletir, tempo para confessar, tempo para mudar, tempo para nos arrependermos. A grande maioria da nossa vida vai ser assim. O Senhor vai nos dando essas oportunidades. Acho que comentei no culto passado. O tempo, ele não apaga pecados. Mas o tempo, ele é um ajudador no que diz respeito a revelar o caráter das pessoas. As situações vão passando, você vai vendo desenrolar. Imagine que pessoas estão dizendo no meio do arraial, no meio do acampamento ali, dizendo, Deus está se apartando de nós, se o pecador não aparecer, Deus se apartará de nós. Tem sempre aqueles que já estão mais desesperados e angustiados. Imagine você que tinha alguém no meio deles, que está assim, não vou ser descoberto não, guardando seu pecado. Meus irmãos, há um problema muito grande em pecados escondidos. O primeiro problema muito grande dos pecados escondidos é que eles estão de posse de um homem ou mulher não arrependido. Pecados escondidos estão de posse de alguém que não se arrependeu. Sem arrependimento, não há então como alcançar esse favor gracioso de Deus, que é o perdão dos pecados.
Pessoas que não se arrependem, estão ali guardando o pecado. Há outro problema em pecados escondidos. Eles continuam ali trazendo o dano enquanto estiverem lá. O pecador que não se arrepende e continua ali se deliciando naquele pecado, se satisfazendo pelo fato de que os outros não sabem, os danos continuam ali altamente corrosivos, atrapalhando, fazendo mal. Você já teve uma situação, de repente, na sua casa, num vizinho, tem um bicho morto, um rato morreu em algum lugar, ninguém encontra. O fedor se espalha, o fedor só aumenta, e aquele tormento, e todo mundo começa a ficar desesperado, e não tem como resolver, porque enquanto não tirar esse negócio dali, o mau cheiro não vai passar. Assim são os pecados escondidos. Talvez alguém vai se saciar nos benefícios de que os pecados continuem escondidos. Por exemplo, eu não vou precisar mexer nisso. Eu não vou precisar limpar. Eu não vou precisar coordenar agora aqui uma limpeza, uma faxina na minha casa. Porque ele está lá, em algum lugar. Mas o mau cheiro continua atrapalhando. Faz mal. E vai piorando. Pecados escondidos, guardados com pessoas não arrependidas, continuam fazendo mal e causando problemas enquanto estiverem ali. Por isso que o problema do pecado se amplifica quando não há arrependimento. Estava alguém ali, então, guardando esses pecados, guardando a história. O texto diz que Josué, então, recebe essa orientação. Diz o versículo 14, apresentem-se de manhã, uma tribo de cada vez. A tribo que o Senhor escolher virá à frente, um clã de cada vez. O clã que o Senhor escolher virá à frente, uma família de cada vez. E a família que o Senhor escolher virá à frente, um homem de cada vez. Como é que foi feito isso aqui? A maioria dos teólogos acreditam que aqui foi usado algo chamado Urim e Tumim. Mostra isso, por favor. Aquela foto que eu te disse. Urim e Tumim era uma prática, alguns vão dizer que era uma prática de adivinhação, mas a verdade era a forma como Deus ia naquele momento ali da história do povo de Israel, revelando, ou respondendo ao povo de Israel várias questões. Deus faz isso fez isso de diferentes formas ao longo da história. Teve o Urim e Tumim, que eram essas pedrinhas, como se fosse tamanho assim, sabe, cabia na palma da mão. Ou algo muito semelhante a isso aqui é uma figura bem moderna, então, mas talvez algo muito semelhante a isso aqui, com algumas inscrições ali. Mas Deus também, no tempo dos profetas, praticamente essa prática que zerou. Então Deus começou a falar por meio dos profetas. Depois disso, Deus vem e se revela por meio do seu próprio Filho, Jesus Cristo. Depois disso, Deus vem e se revela por meio do seu Espírito, também aos homens que continuam ali a escrever o livro, que é a Bíblia, que já estava sendo escrito. E após isso, Deus continua a se revelar e nos revela até hoje a sua vontade por meio da própria palavra de Deus. Então Deus foi progredindo na forma da sua revelação. Mas a forma como eles faziam, muitas vezes, nesse tempo era assim. Eles queriam saber a vontade de Deus e Deus acabava por falar, de fato, com eles dessa maneira. Então eles iam ali, você vai ver algumas vezes no texto bíblico, a expressão lançar sortes, era essa a ideia. Então era tipo assim, nós vamos para tal lugar, e lançava, e se caísse 2 pedras dessa maneira, essa aqui para cima e a outra para baixo, é porque Deus não quer. Se caiu as 2 para cima, é porque Deus quer. E assim Deus então ia direcionando. Então, embora o texto bíblico aqui não nos aponte claramente como foi feito, há muitos teólogos que entendem que muito provavelmente tenha sido essa prática aí que eles tinham usado na época. Não vale mais para hoje, viu, gente? Não vai sair daqui e comprar lá no Mercado Livre seu Urim e Tumim. Porque se você procurar, tem para vender, tá? Não vai comprar não, que não vai dar certo, tá? Deus se revela de maneira diferente hoje.
mas essa foi provavelmente a prática utilizada naquele tempo. Bom, certo é que Deus faria, conforme a sua vontade, a revelação ali de quem era aquela pessoa que ele já sabia certamente quem era. Então o texto diz no versículo 15, aquele que for pego com as coisas consagradas será queimado no fogo com tudo que lhe pertence. Violou a aliança do Senhor e cometeu loucura em Israel. Olha aqui agora o texto deixando claro que haveria uma condenação expressa para aquele que fosse pego ali como responsável por isso. Meus irmãos, nem isso gerou temor no coração do pecador. Nem saber da sua condenação provocou temor no coração do pecador. E, meus irmãos, é isso que o pecado faz. O pecado, ele escraviza o pensamento do pecador. Deixar-se levar pelo pecado é a pior coisa que nós podemos fazer, porque ele endurece o nosso coração até contra os juízos de Deus declarados. A pessoa peca e continuará ali pecando, embora conheça a vontade de Deus, embora tenha ouvido a palavra de Deus, o seu coração estará ali endurecido pelo pecado. E vale muitas vezes mais o prazer do pecado do que o fato de que abandonar esse pecado fará com que ele encontre livramento da parte de Deus, perdão da parte de Deus. Então ele vai insistir naquela prática. O pecado faz isso. Endurece o coração. Não é em vão, meus irmãos, não é em vão que muitas vezes a gente vai ficar indignado. Como assim tal pessoa está presa em tal pecado? Não é tão óbvio, não é tão evidente que essa pessoa está presa no pecado, não é tão evidente as consequências do seu pecado. Às vezes a gente fica assim. Como assim você não entende isso? Mas, meus irmãos, para quem está sendo direcionado por Deus, pelo Espírito, nós enxergamos porque pelo Espírito enxergamos. Paulo vai falar sobre essa dualidade. Quem enxerga e entende pelo Espírito, entende porque o Senhor está o guiando. Mas quem se deixa guiar pela sua própria carne, e carne, nas palavras de Paulo, muitas vezes vai ser justamente essa expressão pecaminosa do homem, esse desejo pecaminoso que nasce no coração do homem. Quem é guiado pela sua própria carne vai fazer as coisas segundo a carne. E não está observando as coisas de Deus. É por isso que nós não podemos pegar um pecador e dizer assim, pecador. Eu ia fazer com a Rebeca, mas não fez com a Rebeca, não. Fazer com os filhos dos outros, chamar os filhos dos outros pecadores, né? Não chamar o meu. Não dá para fazer assim, pecador, abre essa cabeça e tome aqui, ó, a palavra de Deus aqui, para você entender. Não dá, meus irmãos. É por isso que não dá para a gente pegar aqueles que não discernem as coisas pelo Espírito e querer que elas enxerguem tal qual talvez eu e você estamos enxergando pelo Espírito, pela palavra de Deus. Obrigar. Fazer entender que é pecado. Não. Talvez vão entender que determinadas práticas podem ser erradas moralmente, socialmente, mas não com discernimento espiritual. Não com uma compreensão de acordo com a palavra de Deus. A menos que haja um agir do próprio Espírito. É por isso que toda oração por aquele que peca, e especialmente por aqueles que ainda não têm relacionamento e não têm comunhão com Deus, deve ser, antes de tudo, uma oração por uma conversão, por uma mudança de mentalidade de acordo com os padrões do próprio Espírito de Deus que deve agir na vida dessa pessoa. Porque senão a gente vai ficar no embate que não vai mudar ninguém. Não vai mudar. É desgastante apenas.
Ficar nessa luta para que essa pessoa, guiada pela sua própria carne, queira enxergar as coisas segundo o padrão de Deus. Eu não estou dizendo com isso que nós não devemos pregar o Evangelho. Mas sim, o Evangelho deve ser pregado, ensinado. Mas, em outras palavras, não trate um pecador contumaz, um não convertido, como se convertido fosse. É diferente. Se você sentar, por exemplo, com um casal de não cristãos e for conversar com eles sobre o relacionamento deles, para eles vai fazer sentido psicologia, vai fazer sentido algumas pressões sociais, vai fazer sentido você dizer, por exemplo, olha, não divorcie porque isso vai gerar um problema nos filhos de vocês. Para eles isso pode fazer sentido. Agora, não vai fazer sentido dizer a essas pessoas que não discernem pelo Espírito, olha, isso desagrada a Deus. Vocês desobedecem a Deus. Não, eles já vivem na desobediência. Então há essa dureza de coração. Entendido até aqui? Amém? Então, o coração de Acã está completamente endurecido. Embora Acã faça parte do povo de Israel aqui. O texto diz então, na manhã seguinte, Josué mandou os israelitas virem à frente segundo as suas tribos. E a de Judá foi escolhida. Começou aqui os sorteios lá, provavelmente com Urim e Tumim. Na manhã seguinte, logo cedo, começou. E logo entendeu-se que estava ali no meio da tribo de Judá o culpado. Vamos à frente. Os clãs de Judá vieram à frente e ele escolheu os Zeraitas. Agora, dentre os clãs de Judá, está ali, no meio dos Zeraitas, o culpado. E pense aqui, meus irmãos, que as coisas vão apertando. E o pecador está aqui no meio, está dizendo assim, não vamos pegar. Não é possível, foi coincidência. Já eles vão esquivar aqui para outro grupo. Porque ele está assim. E nunca acho que vai ser pego. Tive um caso uns dias atrás, passei por uma agência aí que eu estava emprestado, e aí tinha esses office boy, né, trabalha assim para a empresa. Ele ia lá, fazia pagamentos da empresa. E aí, belo dia, eu já contei essa história aqui? Não, né? Vou contar aqui para vocês. Aí um belo dia, iam cortar a luz do prédio lá, dessa empresa. Aí o dono da empresa chegou lá desesperado, estava lá, não estava pago o boleto lá da Equatorial. Coisa pouca, 50 mil reais. Aí, é porque era a conta de um prédiozão, né? E aí, foi-se pegar, aí ele pediu de fato. Ele já vinha desconfiando, porque começou com coisinha pequena. Aí o pecador vai ficando mais à vontade, entendeu? Ele vai se sentindo mais em casa. Ele está dizendo assim, não vamos pegar. Talvez um dia perguntaram por alguma coisa lá no escritório, e resvalou, aí ele disse, não vamos pegar. Aí ele foi aumentando. E nesse dia era 50 mil reais. E aí o chefe foi lá na agência, e aí foram pegar mesmo os documentos, aí estava lá. Ele havia pago, essa empresa pagava assim, não existe Pix lá, pelo amor de Deus. Eles pagavam por cheque, né? Cheque, você já sabe o que é cheque? Com cheque ele pagava cada documento, né? E aí o que ele fez? Ele pegou o cheque que era pagar Equatorial e pagou quem tem conta digital sabe, você gera um boleto de depósito, né? Para conta digital. Aí ele gerou um boleto que era para cair na conta dele. Aí ficou fácil de achar, né? Nem a Acã foi tão ousado. Ele gerou um boleto para pagar, aí pronto, casou. O dinheiro lá caiu certinho na conta dele. De lá ele... Mas estava lá trabalhando. Quando o chefe dele chegou lá e descobriu, voltou para a empresa e disse assim, agora eu vou mandar pagar. Quem foi que ele mandou pagar? De propósito mesmo, assim. Mandou o próprio cara voltar na agência e levar um outro cheque para pagar o boleto, só para a Equatorial não cortar logo. E ele já sabendo que era ele. Ele chegou lá com a cara mais santa, pagando como se ninguém soubesse de nada. Mas o pecado já estava consumado. E aí o chefe dele conversando lá com a gente outro dia, disse,
procurar tudinho, porque com certeza ele fez muito mais, já vinha fazendo há muito tempo e a gente já vinha sentindo. Ele só foi aumentando. E assim, meus irmãos, muitas vezes o pecado acaba fazendo. A gente não foi pego um dia, avance. Fez de um jeitinho, avance. Aqui não avança. Avança e avança. E vai piorando. É por isso, meus irmãos, que o tratamento de Jesus, que nós temos visto em Mateus, contra o pecado, ele é muito incisivo, ele é muito ríspido. Porque, meus irmãos, com o pecado não se brinca, não se anda de mãos dadas, não fica testando. Pecado a gente resolve na voadora mesmo. Não, voadora é pouco. Jesus diz mais. Se a tua mão te faz pecar, arranca ela e lança fora. E se o teu olho te faz pecar, arranca ele e lança fora. Porque é melhor ir daqui em diante sem o olho do que com ele continuar no pecado. O tratamento com o pecado deve ser radical. Porque senão, meus irmãos, ele vai ali tomando conta, ele vai se apossando ali da vida da gente. Era isso que estava acontecendo. E isso está cada vez mais demonstrado na pedagogia de Deus aqui desse processo, porque o negócio vai avançando, vai avançando, vai avançando, e o pecador não se apresenta. Não se apresenta. Ninguém começa, meus irmãos, pecado sexual, a infidelidade conjugal no motel. Começa na mensagenzinha ali no Zap, aquela olhadinha, aquele resvalar, encostou o braço, vai deixando. É assim. Ninguém começa no motel. Vai sendo aos poucos. São as permissões que nós vamos dando e vamos progredindo. Não me pegou aqui. Não achou isso. E aí a gente vai avançando. Por isso a radicalidade contra o pecado deve ser nossa. Não deixe começar. Não deixe começar. Ao primeiro sinal, bote para correr. Manda embora, senão vai querer continuar lá. E aí, estou avançando aqui. Fez o clã dos Zeraitas vir à frente, família por família, e o escolhido foi Zim. Josué fez a família de Zim vir à frente, o homem por homem, e Acã achou. Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, ou Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, foi o escolhido. Acharam. Bom, meus irmãos, esse é o homem aqui que estava sendo procurado aqui. Versículo 19 diz que então Josué disse a Acã. Josué ficou encarregado aqui pela acusação, por apresentar a acusação e pelo interrogatório. Josué precisou fazer aqui papel de delegado, juiz, tudo. Então Josué disse a Acã, meu filho, para a glória do Senhor, o Deus de Israel, diga a verdade, conte-me o que você fez, não me esconda nada. Josué ocupa então aqui esse cargo, essa posição. Mas perceba que, ainda que já soubesse, pelo fato de que é Deus que está revelando, e Josué tem essa consciência e confiança em Deus, ainda que já soubesse, Josué não trata aqui de uma maneira, exagerada. Josué ainda consegue ser brando e tenro com Acã. Suas palavras demonstram isso. Meu filho, para a glória do Senhor, Deus de Israel, diga a verdade, conte-me o que você fez, não me esconda nada. Por que Josué fala essas palavras? Primeiro, porque ele tem consciência de que isso está causando um impacto espiritual. Está jogando o povo contra Deus. Então ele está falando aqui por Deus, para a glória de Deus. E ele diz, conte-me tudo, não me esconda nada, conte a verdade. Por que ele faz isso? Porque, ora, é o cara que escondeu desde o dia anterior. Não. É o cara que está escondendo desde o dia da invasão.
Ele não está querendo falar. Então Josué meio que suplica, mas ao mesmo tempo ele consegue ser tenro. Isso aqui nos ensina também, meus irmãos, que a nossa ira, especialmente contra o pecador, ela também não deve nos fazer ir a outros pecados. Aqui é algo que nós vamos aprender, talvez de uma maneira mais direta, no Novo Testamento, o que nós chamamos de fruto do Espírito. Josué tem que ser equilibrado, ele tem que ter domínio próprio, para que ele possa lidar com a situação. Afinal de contas, meus irmãos, quando nós nos deparamos com situações especialmente assim, onde o pecado está atrapalhando as coisas, a primeira consciência que nós temos que ter é que o pecado do homem, em primeira instância, sempre é contra Deus. Pecado é uma coisa que só faz sentido contra Deus. Ainda que alguns pecados possam estar expressos, por exemplo, na lei humana, tipo, matar é pecado. A lei do homem vai expressar isso com uma pena para aquele que tira a vida de alguém. Ainda que isso possa ser expresso na lei, só é pecado se faz sentido ser contrário a Deus. Então é pecado. Não ser legal não necessariamente é ser pecado. Se o governo, por exemplo, brasileiro, determinar que você não deve orar, e você orar, você estará sendo contra a lei, mas você não estará pecando. Então, pecado é contra Deus. E por ser contra Deus, nós temos que segurar ali o nosso ímpeto também. Porque Deus tem todo o poder para tratar a situação. Resolver na força do nosso braço, e ali, de repente, Josué chegasse ali chamando ele ladrão, rebelde, batendo na cara dele. Não resolveria a situação. Deus está tratando. Então, Josué busca aqui ter esse equilíbrio. O fato de que Josué é um líder aqui que demonstra aquilo que Deus quer, também para nós é muito claro. Os líderes têm que ser guiados segundo a palavra de Deus. Então, Josué está fazendo isso aqui. Então, Josué não chega nele ali de uma maneira, exagerada. Ele vai ali e fala com ele de uma maneira tenra. Ele espera realmente que a justiça provenha de Deus e não dele mesmo. Então ele chama ali Acã para que ele possa falar. E Acã então vai confessar o seu pecado. Veja o versículo 20. Acã respondeu: é verdade que pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte, e Acã começa agora a detalhar. Você lembra que Deus havia falado: olha, Israel pecou, tem coisas consagradas a mim que estão aí no meio de vocês, então está errado. Mas Deus colocou ali, vamos dizer que de uma maneira superficial o que está acontecendo e falou um pouco das consequências. Acã agora vai entregar completamente aquilo que estava acontecendo. Entrega completamente com detalhes aqui o que aconteceu naquele dia. Diz o texto: o que fiz foi o seguinte: quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei e me apossei deles. Estão escondidos no chão da minha tenda, com a prata por baixo. Bom, Acã começa aqui a entregar. E com certeza agora ele já está bem consciente do que aconteceu. Pesa contra ele o fato de que não tomou uma atitude antes de procurar confessar a sua ofensa. Isso é uma das formas, meus irmãos, talvez que nos ajude a perceber quando realmente alguém está arrependido. Se ele procura confessar, se ele fala antes de ser pressionado, se ele fala e já chega com o coração contrito, porque não aguenta mais esconder aquilo ali, não é o que aconteceu com Acã. Por isso há um certo dilema aqui nessa questão, porque o texto acaba que não traz muita clareza sobre a percepção de Deus sobre isso. Porque, pelo fato de Acã ter retardado a sua confissão, nos dá a possibilidade de entender que não há um arrependimento genuíno.
Porém, pelo fato dele ter confessado com riqueza de detalhes, pode ser que o seu arrependimento tenha sido genuíno. Então, há visões diferentes aqui sobre essa questão. Nós olhamos aquilo que nos é humanamente possível olhar e contamos com o favor de Deus para compreender aquilo que nós não conseguimos olhar. Você compreende isso? Quando a gente precisa ali sondar alguém que pecou contra nós. É por isso que a orientação de Deus para nós sobre o perdão, que nós também temos visto em Mateus, não é um perdão que depende do outro. Porque nem sempre a gente vai conseguir ter uma percepção clara do que o outro está sentindo, se há arrependimento genuíno, por exemplo. Então, se dependesse de que o outro estivesse completamente arrependido para nós perdoarmos, nós teríamos muita dificuldade. Então, esse é um dos fatores porque nós devemos perdoar independente do que o outro está sentindo. Mas é claro, nós sabemos que na prática de vida, isso estabelece, por exemplo, consequências sobre a nossa conduta em relação a essa pessoa, no nosso caminhar, na nossa vida. Por exemplo, alguém que tem um ministério na igreja e cometeu um pecado. A gente não consegue sondar plenamente o seu coração para ver se há um arrependimento genuíno. A gente vai precisar de quê? De tempo. A gente vai precisar observar aquela pessoa. A gente vai precisar conviver mais. Por quê? Porque é nessa convivência, né, que vai colocando para fora, nós vamos colocando para fora aquilo que nós sentimos de verdade. É por isso que quando bota aquele monte de gente lá dentro daquela casa do Big Brother, passa 2 dias eles estão virando bicho. Porque começa a conviver ali um do lado do outro, né? O tempo de relacionamento vai sendo mais intenso e aí não há verdade do coração que não se revele ali. Quem é preconceituoso vai se mostrar, quem é egoísta vai se mostrar, quem vive chateado com os outros vai se mostrar, não tem jeito. Então vai ser necessário isso, porque tem coisas que a gente não consegue sondar. Agora, nós perdoamos, mas aí o continuar da caminhada vai depender dessas percepções. Mas aqui a questão é, o pecado está sendo entregue, falado, está sendo confessado de alguma maneira. Está pelo menos sendo aqui anunciado no meio do povo. O pecado está sendo colocado. A sua confissão, né, que agora não faz com que o delito ali venha a ser colocado para fora, vai entregar como as coisas aconteceram. Ele reconhece, então. Reconhece, ele vai colocando para fora, então agora há de fato um reconhecimento. O Senhor está trazendo isso à luz, porque se dependesse de Acã, isso não aconteceria. E aqui nos dá também, meus irmãos, um outro alívio. Porque às vezes nós estamos inquietos com relação a questões que podem estar envolvendo o pecado. De fato, em parte precisamos ter uma inquietude de oração, de pedir a Deus que as coisas possam estar sendo desnudadas ali, reveladas, para que possa haver correção. Havia certamente no meio do povo aqui gente que estava ali completamente angustiada para que houvesse correção disso, porque eles sabiam que havia uma consequência sobre o povo. Mas, ao mesmo tempo, o nosso coração também tem que carregar paciência e confiança em Deus, porque Deus é o primeiro a não ser interessado no pecado. Então, meus irmãos, uma oração simples como: Senhor, eu confio em Ti e eu não concordo com o pecado, e se tem algum pecado que precisa ser demonstrado, se tem algo que tem que ser demonstrado no meio da minha casa, no meio da minha família, com meu esposo, com a minha esposa, com meus filhos, Senhor, eu confio em Ti que será demonstrado. Uma oração de confiança em Deus. Fique tranquilo. Deus é o primeiro a não concordar com o pecado. Em casa, todo mundo desde pequenininho, a ladainha mesmo. Se você estiver fazendo algo de errado, o Espírito Santo vai mostrar para a gente. Deus vai nos mostrar de alguma maneira. E, meus irmãos, sempre aparece. Sempre aparece. Sempre aparece. Deus é bom. Vale para todo mundo. Filho com pai, pai com filho. A nossa oração deve ser: Senhor, eu confio em Ti.
Estou tranquilo porque eu sei que o Senhor, se há algum pecado aqui atrapalhando a minha casa, a minha família, o Senhor é o primeiro a não concordar. E eu estou contigo, Senhor, eu também não concordo não. Se aparecer, eu não vou passar pano. E aí, se a gente está em concordância aí com Deus, certamente, meus irmãos, isso vai ser demonstrado. E é o que está acontecendo aqui. E Acã agora começa a dizer, não tem outra pessoa a acusar, ele pelo menos reconhece. E aí, como eu disse, é por isso que alguns vão considerar que aqui há verdade no coração de Acã, embora tenha sido tardio, pelo menos ele não tentou, sabe, subterfúgios ali para dizer, não, mas é porque... Não, ele foi dizendo o que aconteceu. Não tem mais saída. É Deus que está ali, de alguma forma, diante dele, ali, colocando aquela situação. Foram levados até Acã por causa de Deus. Então ele faz aqui a sua narrativa, fiz assim e assim. Desse jeito e desse jeito. Ele só não diz, literalmente, pequei. Mas ele está falando assim, ó, nisso, fiz isso e fiz isso. Ele vai dizer. Bom, as coisas estão aqui se desenrolando. É verdade que pequei contra o Senhor. Não é aquela coisa enfática, mas ele está entregando. Ele vai entregando e confessando. E aí o povo está sabendo, Josué está sabendo. É triste, é lamentável, meus irmãos, e muitas vezes dói quando o pecado vai sendo revelado. E muitas pessoas têm uma dificuldade com o revelar do pecado porque dói mesmo. Dói mesmo. Meus irmãos, mas não há saída para tratar o pecado se não for tirá-lo de lá. Arrancá-lo de lá. E ainda que isso carregue dor. Os nossos dentes, né, quando estão cariados, eles são portas de infecção. A pessoa pode morrer de várias coisas por algo que entrou ali por um dente cariado. Só que arrancar dente é de boa? Tranquilo? Restauração é tranquilo? Não. É? E o alicate, quando o dentista chega, ele mexe o alicate, é a sessão de tortura, aí ele mexe o alicate, faz manobra, roda, né? Aí quando você está se olhando, é aquela luz ofuscando tua cara, aquele negócio assim, aí de repente passa uma agulha grandona de metal. Agulha? Pra que isso, gente? Podia ser de plástico. Mas não, ela é de metal, porque é para deixar o nosso coração assim, ó, acelerado. Mas no fim das contas, meus irmãos, se realmente aquilo estava comprometendo muito a sua saúde, melhor é arrancar. Não é não? Melhor. A saúde melhor, a pessoa fica até mais gordinha. Pode falar perto dos outros. Uma série de coisa boa aí que vem depois, né? Faz parte. E depois, né, passa lá na Oral Sim e bota o implante. Mas, meus irmãos, muita gente tem receio de lidar com o pecado porque pensa na dor que vai ser a exposição do pecado. Para muitas pessoas é melhor não esconder aqui, vamos abafar esse negócio, porque se expuser isso, vai bagunçar a família, a igreja vai saber, o que vão pensar de mim, no meu trabalho e aquilo, mas meus irmãos, não adianta ficar escondendo, porque se preciso for arrancar, melhor é do que ficar ali escondendo com algo apodrecendo a sua vida, a sua comunhão com Deus, a sua família. Melhor é isso se for para tratar, para tirar, para transformar, do que ficar ali guardando. Não faça isso. De ficar ali, sabe, tentando ocultar. Muita gente acaba aceitando para deixar ali, sabe? Não adianta. Não adianta. Aqui vai ter que ser tratado. Mesmo o Senhor tendo revelado, Acã tendo confessado,
O texto diz no versículo 22 que Josué enviou alguns homens que correram à tenda de Acã, e lá estavam escondidas as coisas com a prata por baixo. Ou seja, o Senhor revelou que era Acã, Acã confessa, mas eles correm até a tenda e eles querem encontrar lá, eles querem as provas materiais, para que possa ficar de uma vez por todas demonstrado, então, ali, o que estava acontecendo. Aí tem algumas coisas aqui. Primeiro, a forma como esses homens correm mostra que ainda havia ali no meio deles pessoas que queriam resolver aquela coisa, sabe? Estavam com muita vontade de resolver. E de fato nós precisamos ter muito desejo em resolver aquilo que o pecado tem matado. Para isso a gente precisa ter pressa. A gente tem muita pressa para ter bênção, a gente tem muita pressa para conseguir alcançar alguns sonhos, coisas que nós planejamos, mas uma coisa a gente tem que ter pressa: resolver a questão do pecado na nossa vida. Resolver a questão do pecado na nossa casa. E quando eles viram ali, então, uma oportunidade de tirar do meio de Israel aquilo que o Senhor havia falado, tem coisas consagradas a mim que estão guardadas no meio de vocês, e eu não continuarei com vocês enquanto essas coisas estiverem lá. Então esses homens correram para fazer a vontade de Deus. A nossa pressa deve ser em fazer a vontade de Deus. Não fique adiando se você já sabe o que é. Não fique adiando se você já identificou o pecado, já sabe onde ele está, já sabe quem está cometendo, se é você mesmo, se é alguém da sua família, mas não fique adiando. Vai até lá. O Senhor já havia falado: se não tirar, me apartarei de vocês. Já havia falado que a consequência do pecador seria a sua morte. Então, para que adiar? Esses homens correm até lá. Estão dispostos a isso. E as coisas então vão ser trazidas. Pegaram ali as coisas que estavam escondidas, diz o texto, com a prata por baixo, e tiraram-nas da tenda e as levaram a Josué e todos os israelitas e as puseram perante o Senhor, como quem diz: Senhor, está aqui, Senhor. Nós não temos interesse nisso, nós não queremos continuar com isso. Você lembra que nós falamos que lá no capítulo 6, estava lá dizendo que toda a prata e todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são sagrados e pertencem ao Senhor? O que Acã pegou? O texto diz aí no versículo 20, que Acã pegou uma bela capa feita na Babilônia. Alguns apontam que talvez não fosse de fato uma capa babilônica, mas que fosse uma capa, uma boa capa, talvez semelhante com as da Babilônia, que pertencesse talvez ao rei ou algum dos líderes, né, mas que tivesse uma condição melhor do meio do povo de Jericó. Então certamente era algo vistoso, algo que demonstrava ali talvez algo de nobreza ou de riqueza, ou algo também que demonstrasse uma cultura desejável. Acã então quis aquilo ali. Sabe aquela coisa de um menino do meio da igreja, mas ele começou a desejar aquela cultura ali, ele começou a cobiçar aquilo que os outros têm. Sempre me preocupa, meus irmãos, quando a internet fala muito sobre nós, não é tudo, mas fala muito sobre muita gente, quando os nossos perfis pessoais demonstram que a gente tem muito mais desejo pelas coisas do mundo do que pelas coisas de Deus. Que as nossas cobiças estão muito mais lá do que no Senhor. É claro que você pode simplesmente não postar e ainda estar com esse desejo lá. Mas como nós falamos agora há pouco, os homens, a gente acaba trabalhando com aquilo que a gente tem, né? E é o que a gente consegue muitas vezes observar hoje em dia, são as redes sociais. E isso acaba demonstrando. Às vezes a gente vai falar com alguém: você está muito desejoso com isso, seu pensamento está muito nisso. A pessoa diz assim: não, pastor, mas eu só aposto, essa é uma brincadeira, eu não ligo muito para isso não, eu só aposto que é meme, é não sei o quê.
Ou se não é o que está no seu coração, por que é o que você mostra toda vez? Tem alguma coisa errada. Mas a verdade é, meus irmãos, que muitas vezes o nosso coração está cobiçoso daquilo lá. A menina está na igreja, está ali servindo a Deus, tem mente ao Senhor, conhecendo a palavra de Deus, mas aí chega na escola, todos os colegas estão namorando. Aí o coração começa a ficar cobiçoso daquilo ali. Aprendeu na igreja que é importante se guardar. Deixa chegar o momento certo, que vai ter alguém com quem você vai casar para glorificar a Deus, a sua família, mas o coração começa a ficar cobiçoso daquilo que vê que os outros têm. Dos meios materiais que os outros têm, da cultura que os outros têm. Isso é algo muito notório no Brasil. Era muito notório, tem diminuído um pouco, porque as pessoas têm parado um pouco de assistir essas novelas de TV aberta, mas era muito notório. A personagem ia lá, metia um teco aqui no pescoço, né? Uma semana, todas as meninas do Brasil estavam usando o treco aqui no pescoço. Pra quê? Eu não sei. Tinha o pescoço mais ridículo, que não combinava igual a personagem da novela, mas eu tenho que usar, porque está vendendo na Rua Grande, e se está vendendo na Rua Grande, todo mundo tem que usar. Aí metia assim, tá? Nada contra quem usou, eu não sei, não vi, eu tô por fora. Só tô dando um exemplo aqui. Aí ia lá e usava, por quê? Porque a cultura empurra a gente para lá. Acã está vindo com o povo de Israel, provavelmente nasceu no deserto, onde as roupas, quando iam se desgastando, o Senhor dava a eles roupas novas. Eles não ficavam sem roupa e sem chinelo. Mas ele quer a capa que estava lá em Jericó. Deus está dando o que você precisa, Deus está provendo o que você precisa, mas você quer a capa babilônica de Jericó. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. O que o nosso coração está desejando? Aí mais, o texto diz que ele pegou 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas. Para que ele ia querer aquilo ali? Não dá nem para ele dizer, e talvez por isso ele não fica tentando encontrar aqui meios de dizer, não, eu peguei isso aqui, porque isso aqui era para comer de noite. Tipo, não é. É ouro e prata, é cobiça, é desejo. E o pior agora ele não pegou simplesmente algo de um rei de Jericó. Ele pegou algo que era para ser separado para o rei dos reis. Ele tentou se apossar de algo que deveria ser para Deus. Porque o Senhor havia determinado que aquilo era para ele. E ele quis tomar, Acã quis tomar para si algo de Deus. E veja, meus irmãos, como a gente está enrascado quando a gente quer tomar para a gente algo que é de Deus. O Senhor nos deu a bênção, a graça, nos deu o dom de ministrar a sua palavra. Maravilha, mas a glória tem que ser toda de Deus. Aí de repente aquele homem começa a querer tomar a glória, ele quer ser reconhecido, ele quer ir em lugares para ser reconhecido, ele quer que as pessoas vejam que ele está cheio de unção. Quantos a gente não vê por aí, meus irmãos, que querem demonstrar poder, querem demonstrar ser direcionados por Deus. Olha, eu estou recebendo aqui, não sei o quê, Deus está falando comigo. Aí faz aquelas lives na internet, um negócio bizarro. Nas igrejas está cheio. Quando a gente quer tomar algo que é de Deus, meus irmãos, a gente está bem encrencado. A Deus o que é de Deus, a César o que é de César. O que é para Deus, entregue para Ele. Não fique tentando se apossar da glória, do reconhecimento, do favor, de nada que é de Deus. Meus irmãos, então vem a condenação. Versículo 24. Então Josué, com todo Israel, levou Acã, bisneto de Zerá, e a prata, a capa, a barra de ouro, seus filhos e filhas, seus bois, seus jumentos e suas ovelhas, sua tenda e tudo que lhe pertencia ao vale de Acor. E disse Josué, por que você nos causou esta desgraça? Hoje o Senhor causará a sua desgraça. A condenação veio. Aqui vem mais uma vez o dilema.
Acã será condenado. E não apenas Acã, foi tudo, meus irmãos. A prata, a capa, o ouro, os filhos e filhas, as suas crias, os seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda, tudo que lhe pertencia. Por quê? Porque Deus não precisa daquilo que a gente tem. Deus sempre, meus irmãos, sempre quis o nosso coração. Ele não precisa do que a gente tem. Nem dinheiro, nem talento, nem nada. Deus sempre quis o nosso coração. E aí será condenado Acã, e tudo isso aí será perdido. O pecado causou isso. O pecado causou essa condenação. Esse pecado que começou ali no desejo de Acã, cobiçando, começa nos olhos, depois no desejo do seu coração, ele acaba se apropriando daquilo ali. E a gente tem que tomar cuidado. O que a gente está olhando, o que estamos cobiçando em nosso coração, porque essas coisas podem nos levar ao pecado. E agora, uma vez que o pecado está consumado, vem a condenação, e aqui o dilema, mais uma vez. Há quem diga que Acã foi perdoado por Deus, pela sua sinceridade, talvez pelo seu arrependimento, embora o texto não deixe tão claro isso. Ele conta, mas o texto não deixa clareza sobre arrependimento. Mas vamos supor que Acã se arrependeu genuinamente. Se arrependeu genuinamente, foi salvo. Só que a consequência vem. Porque a lei determinava que isso aconteceria, e o Senhor havia reforçado isso. Versículo 15, aquele que for pego com as coisas consagradas será queimado no fogo com tudo que lhe pertence. Então já estava determinado. Arrependendo-se ou não, a consequência do pecado chegará. E aí é isso então que acontece. A consequência vem. É fato, meus irmãos, que hoje nós temos o privilégio do fato de que o Senhor Jesus se entregou naquela cruz pelos nossos pecados. E os sofrimentos que nós merecíamos, a condenação e a morte, a queima, o sofrimento, a dor que nós merecíamos na nossa morte, o Senhor tomou sobre si. Mas muitas vezes nós vamos nos deparar, de fato, com a consequência dos nossos pecados. Então, ainda, meus irmãos, que você considere que o Senhor dará a você a oportunidade do arrependimento, dará a você o dia seguinte para que você possa refletir, para que nós possamos refletir, e no dia seguinte possamos confessar o nosso pecado. Ainda que você considere que Deus vai ser tão misericordioso como foi com Acã, a ponto de não simplesmente lançar um raio em sua cabeça, mas enviar os homens de Israel até ele, selecionando ali tribo por tribo, clã por clã, família por família, homem por homem, até chegar nele. Deus foi muito misericordioso para dar a ele a oportunidade de confessar o seu pecado. Ainda que você considere que Deus será misericordioso com você, para que você possa se arrepender, para que nós possamos nos arrependermos, não se esqueça das consequências do pecado. Porque por vezes, meus irmãos, a exemplo daquilo que o apóstolo Paulo vai dizer, o corpo será entregue para que se salve a alma. Para que esse homem pelo menos possa se arrepender, o entregue, Paulo diz, a Satanás. As consequências virão. Ainda que a salvação se preserve. E as consequências muitas vezes, meus irmãos, serão dolorosas. A ruptura de uma casa, de uma família, a perda de um emprego, a exposição, vergonha pública. Quantas coisas que podem vir em decorrência do meu e do seu pecado, se nós não corrigirmos isso agora. Não adianta, meus irmãos, não adianta o lamento posterior, depois que o pecado já veio. Não adianta. Porque há consequências, muitas vezes, que já estarão ali irreparáveis.
Já contei para vocês aqui algumas vezes, né? Minha situação, a situação do meu pai, na verdade. Eu passei de casa, eu tinha 15 anos de idade. Demorou um tempo, assim, cair a ficha, entender, compreender as coisas, conseguir perdoá-lo. Conseguir entender o que ele fez com a nossa família. Só que hoje, meus irmãos, reconstituir o que poderia ter sido sem esse pecado é simplesmente impossível, porque não tem como ser exatamente igual. Nós não tivemos como ter na nossa vida tudo que nós teríamos sem aqueles pecados lá atrás. Não tem como ser exatamente igual. O afeto fica marcado. Os encontros são mais difíceis. A proximidade não é a mesma. A intimidade não é igual. Ainda que você perdoe, ainda que você ame, ainda que você queira bem, não é como poderia ter sido. Ainda que haja arrependimento, perdão, que Deus tenha perdoado, não é igual. Porque os pecados deixam marcas. E nós precisamos pensar nisso. Precisamos pensar. Acã será morto. Será morto Acã, a sua família. Inclusive porque, comentamos isso no culto passado, a maioria dos intérpretes entendem que era impossível que Acã tivesse guardado ali aquelas coisas debaixo da sua tenda sem que a sua família soubesse. Então o pecado ele tem esse outro desdobramento. Muitas vezes ele alcança a casa, ele alcança a família, alcança os próximos, faz até com que os próximos acabem de alguma forma concordando ou sendo pelo menos coniventes muitas vezes. E quantas marcas, meus irmãos, o pecado deixa. O texto nos diz então que Josué falou, versículo 25, porque você nos causou essa desgraça? Hoje o Senhor causará a sua desgraça. E todo Israel apedrejou, e depois apedrejou também os seus, e queimou tudo, e todos eles no fogo. E sobre Acã ergueram um grande monte de pedras, que existe até hoje. Então o Senhor se afastou do fogo da sua ira, por isso foi dado àquele lugar o nome de Vale de Acor, nome que permanece até hoje. É bem interessante isso aqui. A palavra desgraça, no hebraico, é justamente algo como Acor. Então, porque Acã causou desgraça, era quase no hebraico que um trocadilho. É tipo, porque Acã Acor? É tipo, o nome dele acaba ficando atrelado, a mancha vem, a marca vem. Aquele lugar ficou reconhecido como o Vale de Acor, o Vale da Desgraça. Ele ficou atrelado por conta do pecado. O pecado ele traz marcas. Mas como Deus resolve isso? E aqui, meus irmãos, nós temos um daqueles claros sinais da graça de Deus que nós vemos no Antigo Testamento. Um sinalizador daquilo que estava por vir. Acã é morto, ele é apedrejado por todos, e é morto e afastado da cidade. Da mesma forma, Jesus será morto no lugar fora da cidade, condenado por todos, o povo que se levanta contra ele para ser condenado. Mas a diferença é que Acã não carrega sobre si o pecado dos outros. Jesus será sacrificado para que nele possam ser sepultados o pecado de todos aqueles que crerem em seu nome. Então, meus irmãos, como se resolve o problema tão danoso que nós vimos aqui dessa noite do pecado? Somente em Jesus Cristo os pecados são sepultados. Somente em Jesus Cristo os nossos pecados são perdoados. Somente Jesus Cristo é a solução dos pecados meus, seus
e de toda a humanidade. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que nós possamos correr para Cristo. Amém? Fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus.